Olá, gente, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Química Orgânica já iniciado, né, nas aulas anteriores. Na semana passada eu até coloquei uma aula do professor Monstrão, que ele explica a questão da valência, da hibridização, né, dos compostos orgânicos e como que é feita as ligações π e sigma, né, dos compostos orgânicos. Bom, hoje a gente só vai dar continuidade aí, a gente não vai aprofundar muito nessa questão das ligações, né, sigma e π, né, na parte de hibridização. A gente vai dar um foco a outras características do átomo de carbono. Peço até peço desculpas, né, em questão de barulho externo, porque aqui em casa realmente bem na esquina aqui, então o trânsito aqui pode atrapalhar, talvez passe alguém vendendo um gás, enfim, barulho de moto, carro, mas enfim, eu vou tentar sanar esse probleminha aqui. Bom, compostos orgânicos, né? Então a gente vai abordar justamente isso, os compostos orgânicos e as suas características. Mais especificamente, a gente vai abordar o átomo de carbono, né? E os tipos de ligação que ele faz, certo? Então nesse caso aqui, ó, de maneira bem genérica mesmo, a gente vai definir um pouco, né, os compostos orgânicos, a química orgânica, né, que ela é basicamente o estudo dos átomos de carbono. Por quê? Porque todos os compostos orgânicos, eles obrigatoriamente terão o átomo de carbono. Só que, além do carbono, existem outros elementos, como o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, os halogênios, né? E todos esses elementos aqui, todos eles vão estar ligados a átomos de carbono. Se for um composto orgânico, esses elementos aqui, obrigatoriamente, eles terão que estar ligados ao átomo de carbono. Você não vai ver um composto orgânico onde tem esses elementos ligados entre si. Não vai. Para ser orgânico, esses elementos aqui, que a gente chama de heteroátomos, né, eles vão estar obrigatoriamente ligados ao átomo de carbono. E é justamente isso que a gente vai definir os tipos de ligações que eles fazem e como, né, que é feita essa representação. Então, ó, inicialmente a gente vai falar do átomo de carbono. O carbono, ele é o que? Ele é tetravalente. Na aula passada isso aqui foi explicado. O motivo dele ser tetravalente. Por quê? Porque ele faz 4 ligações, certo? Então, como que a gente representa essas 4 ligações? Bom, inicialmente, ó, o átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações simples ou 4 ligações sigma, certo? Então, isso aqui é uma característica do átomo de carbono, uma possibilidade, né, de formação de compostos orgânicos, feita apenas por ligações simples. Ele pode também fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Satisfaz também as 4 ligações. Ele pode fazer, ó, 2 ligações duplas. Assim também satisfaz a sua tetravalência, fazendo 2 ligações duplas. Ou ele pode fazer também, ó, uma ligação tripla e uma simples. Na aula passada foi até explicado isso. As ligações simples são todas elas sigma. Quando eu tiver ligação dupla ou tripla, eu vou ter aqui, ó, uma ligação π e a outra sigma, correto? Nesse caso aqui, ó, eu só tenho ligações π e sigma, π e sigma, ou a ligação tripla, ó, eu tenho aqui, ó, 2 ligações π e 2 ligações sigma, certo? Então isso aqui, ó, é o que caracteriza a tetravalência para o carbono. As 4 maneiras que ele tem de se ligar aos outros átomos, ou carbono ou os demais.
O hidrogênio, ele é monovalente. O que é que isso significa? Que ele vai fazer apenas uma ligação, ou seja, o hidrogênio sempre vai fazer uma ligaçãozinha simples. Você nunca vai ver o hidrogênio fazendo uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Se você vê isso em qualquer composto, você tem certeza que isso está errado. É impossível o hidrogênio fazer uma ligação tripla ou ligação dupla. Sempre vai ser uma ligação simples, certo? Nunca esqueçam disso. O oxigênio, ó, ele é bivalente, ou seja, ele faz duas ligações. Quais são os tipos de ligações que o oxigênio faz? O oxigênio ou o enxofre faz ou duas ligações simples ou uma ligação dupla. Independente, sempre vai ser assim, ou duas simples ou uma dupla. O enxofre, da mesma forma, é a mesma representação. Ou ele faz duas ligações simples, ou ele faz uma ligação dupla, certo? O outro, o nitrogênio. O nitrogênio, ele é trivalente, ou seja, ele faz três ligações. Essas ligações podem ser três ligações simples, certo? Ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples, importante é que faça três, e ele pode fazer uma ligação tripla. Isso para o nitrogênio ou para o fósforo. Fósforo é aquele Pzinho, o símbolo dele é o P, mas a forma de ligação é a mesma. Ou três simples, ou uma dupla, uma simples, ou uma ligação tripla. Dependente disso, ele sempre tem que ser trivalente. E por fim, os halogênios, que são monovalentes, assim como o hidrogênio. Então todos eles, o flúor sempre vai fazer uma ligação, o cloro, o bromo e o iodo, todos eles sempre vão fazer ligações simples, uma ligaçãozinha simples. Você não vai ver o flúor fazendo ligação dupla ou tripla, o cloro do mesmo jeito, nem o bromo, nem o iodo. Nenhum desses daqui vai fazer uma ligação dupla ou tripla. Sempre vai ser ligações simples. Por isso que ele é monovalente, certo? Não esqueçam disso. Memorizem esse tipo, essas ligações que são estabelecidas, certo? E não esqueçam. Para quê? Porque vocês não confundam e coloquem ligações a mais, principalmente no hidrogênio, certo? No hidrogênio e nos halogênios. Nas atividades a gente vai focar bastante nisso, né? Então quanto mais a gente mais pratica, menos temos essa tendência de confundir na hora de fazer as ligações. Agora a gente vai ver um pouco mais, né, a questão das classificações dos átomos de carbono. Bom, gente, agora a gente vai ver um pouco da classificação do carbono, certo? Sendo que os átomos de carbonos, eles podem ser classificados de duas maneiras. Ou pelo número de carbonos ligados diretamente a um dado carbono, ou pelos tipos, né, de ligações existentes no carbono. A gente vai ver inicialmente, né, a classificação quanto ao número de carbonos ligados diretamente, né, a um dado átomo de carbono. Sendo que assim, esses átomos de carbonos, né, que fazem parte de uma cadeia, eles podem ser classificados em função do número, né, de átomos de carbonos ligados diretamente ao átomo que se deseja classificar. Por exemplo, eu quero classificar um átomo de carbono. Então, eu vou classificar ele de acordo com o número de carbonos que eu tenho ligado a esse átomo, né, de carbono, no caso. Sempre vai ser ligado ao átomo de carbono. Então essa classificação ele vai tornar o átomo, né, classificar ele como primário, secundário, terciário ou quaternário. O que é que vai diferenciar um do outro? É a quantidade de carbonos. O nome por si só ele já é bem sugestivo, ele já explica bastante coisa. Por exemplo, o que é um carbono primário? O carbono primário é aquele carbono, né, que se encontra diretamente ligado a um ou nenhum átomo de carbono, né? Nenhum outro átomo de carbono. Como que seria isso? Se você ver aqui, esses dois compostos,
né, de forma molecular, C4, CH4 e o C2H6. O CH4, veja bem, ó, quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Nenhum. Eu só tenho um átomo de hidrogênio. Então, ó, se eu não tenho nenhum átomo de carbono ligado a ele, ele está aqui isoladozinho, e é um composto orgânico, então aqui eu tenho um carbono que ele é classificado como primário. Por quê? Porque eu não tenho nenhum outro átomo de carbono ligado a ele. Ele está isolado. Se ele está isolado e é um composto orgânico, então nesse caso aqui ele é um carbono primário. Tem outro exemplo? Tem. Ó, vamos ver. Eu quero classificar esse carbonozinho aqui azul. Quantos outros átomos de carbono eu tenho ligado a ele? Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho apenas um. Se eu só tenho um carbono ligado a ele, então ele é primário. Nesse caso aqui é vice-versa. Se eu pegar esse carbono aqui, ó, eu quero classificar ele, esse vermelhinho aqui. Para me classificar ele, quantos átomos de carbono eu tenho ligado a ele? Eu tenho apenas um. Então ele também é primário. Ou seja, esses dois carbonos aqui, ó, eles são primários. Porque se eu for classificar cada um, ele sempre vai ter um carbono ligado a ele. Então, se tiver isolado, é primário. Se tiver apenas um ligado a ele, também é primário. O que vem a ser então, ó, um carbono secundário. É aquele que, ligado a ele, eu tenho dois outros átomos de carbono. Ó, esse carbono bem aqui eu quero classificar ele, esse azulzinho. Quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Tenho um, dois. Se eu tenho dois átomos de carbono ligado a ele, ele é secundário. Certo? Se eu pegar esse carbonozinho bem aqui da frente, ó, primeiro, vermelhinho, ele é primário ou ele é secundário? Esse aqui, ó, ele é primário. Por quê? Ligado a ele, ó, eu só tenho um átomo de carbono. Então, ele é primário. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um carbono primário, esse é secundário, e esse aqui da extremidade também ele é primário, correto? Por quê? Ó, primário porque só tem um carbono ligado a ele, esse é secundário porque eu tenho dois, e esse é primário porque eu tenho apenas um ligado a ele. Prontinho. O que vem a ser então carbono, ó, terciário? O carbono terciário é aquele que tem três outros átomos de carbono ligados a ele, certo? Então, ó, eu quero classificar esse carbono bem aqui do centro. Quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu tenho três átomos de carbono ligado a ele, então aqui eu tenho um composto, um carbono que ele é terciário. E ligado a ele eu tenho, ó, três carbonos primário. Ó, se eu pegar ele, carbonozinho aqui vermelhinho, ó, eu tenho quantos ligados a ele? Veja que ligação, ó, só tenho um. Então, carbono vermelhinho aqui é primário. Esse, do mesmo jeito, porque é igual, e aqui também, ó. Então, eu tenho três carbonos primário, primário, primário e primário. E esse aqui, ó, ele é terciário. Por quê? Porque eu tenho três carbonos ligados a ele. O que vem a ser, então, ó, um carbono quaternário? É onde eu classifico aquele, ó, que tem quatro outros átomos de carbono ligados a ele. Se eu pegar esse aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4. Então ele, por ter quatro átomos de carbono ligados a ele, se torna quaternário. E os demais que estão ligados a eles, todos são primários, ó. Esse é primário porque só tem um ele ligado. Esse aqui também é primário, primário e primário. Sempre olhe só para o carbono. Esse carbono aqui, ó, tem quantos carbonos ligados a ele? Eu só tenho um, o resto é hidrogênio. Então ele se torna primário. Mas esse aqui do centro, ó, quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Tenho 1, 2, 3, 4. Então se eu tenho 4 átomos, eu tenho um composto, um carbono que ele é quaternário. Vamos então, ó, classificar os carbonos desse composto bem aqui. A gente vai olhar de um por um. A gente vai ver primeiro, ó, os carbonos primários, certo? Que são aqueles que estão nas extremidades. Sempre vão estar na extremidade os carbonos primários, vão estar isolados. Geralmente fica CH3, ou seja, onde tem CH3, geralmente eu tenho carbono primário, certo? Que são os que estão nas extremidades. Vamos ver, ó. Começando por aqui. Aqui eu tenho um CH3. Se eu olhar para esse carbono bem aqui, quantos outros carbonos eu tenho ligado a ele? Se for ver, ó, só tenho um. Então esse aqui, ó, ele é primário. Esse aqui, do centro, quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Vou ver, ó, eu tenho 1,
eu tenho 2, 3. Embora aqui eu tenha uma ligação dupla, o que interessa não é o tipo de ligação entre os carbonos, e sim a quantidade de carbonos que eu tenho ligado. Aqui podia ser uma ligação tripla, mas isso não torna ele não multiplica, no caso, por 3 a quantidade de carbono. Ele só reforça a ligação. Então tem uma ligação tripla, mas a quantidade de carbono é a mesma, não mudou, certo? Então, ó, aqui eu tenho um carbono primário. Esse bem aqui, ó, eu tenho quantos carbonos ligados a ele? 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 carbonos ligados a ele, então esse aqui é um carbono que ele é terciário. Esse aqui, ó, quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Eu só tenho um. Aqui é hidrogênio. Então, ó, se eu tenho um carbono ligado a ele, então esse aqui ele é primário. Vamos para cá, ó. Esse. Quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Se eu for ver, ó, ele está fazendo uma ligação com esse carbono e outra ligação com esse aqui, ó. Então, de carbono ligado a ele eu tenho 2. Então, ele é secundário. Certo? Bom, vamos para cá, ó. Esse carbono, quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Se eu olhar para cá, eu tenho 1, 2. Essa ligação tripla aqui, ó, não interessa. O que importa é a quantidade de carbono. Se ligado a ele eu tenho 1, 2 carbonos, então ele é, ó, secundário. O da ligação tripla, do mesmo jeito, ó. Esse tem quantos carbonos ligados a ele? Eu tenho 1, 2. Então, se eu tenho 2, esse carbonozinho aqui ele é secundário. Vamos para esse aqui, ó, do centro. Quantos carbonos eu tenho ligado a ele? Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 carbonos ligados a ele, então aqui eu tenho um carbono que ele é quaternário. Esse aqui de cima, da extremidade, aqui, ó, tem quantos carbonos ligados a ele? Só tenho esse. Então, ele aqui, ó, é primário. Outro CH3, ó, tem quantos carbonos ligados a ele? Só tem esse. Então, esse aqui também é primário. Esse CH aqui, ó, tem quantos carbonos ligados a ele? Aí você vai ver, ó, ligado a ele eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Então, esse aqui, ó, ele é terciário. Né? O CH, ó, tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Esse CH2 tem quantos carbonos ligados a ele? Se você for ver, ó, tem 1, 2. Então, ele é secundário. E esse aqui tem 1, 2 ligado a ele. Então, também é secundário. Ao todo, ó, quantos carbonos primários eu tenho? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos primários. Tem quantos carbonos secundários? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos carbonos terciários? Ó, 1, 2. E tem quantos quaternários? Se a gente for ver, eu tenho só esse aqui que é quaternário. Então, eu tenho apenas um carbono quaternário. O que interessa é só os carbonos. Por exemplo, se eu tiver um composto aqui com carbono, fazendo esse tipo de ligação, nitrogênio, carbono, CH3, CH3, pronto. Ó, tem um carbono, carbono e carbono, certo? Então, bem aqui eu tenho um nitrogênio. Esse carbono, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Se você for ver, ó, esse carbono ele é primário. Por quê? Porque ligado a ele não tem outro átomo de carbono, tem um átomo de nitrogênio. Então, por isso esse carbono é primário. Esse outro aqui, tem quantos carbonos ligados a ele? Nenhum, só tem nitrogênio. Então, também ele é primário. E esse aqui também é primário. Se eu olhar, ó, de carbono ligado a ele, eu só tenho nenhum, só tem hidrogênio. Agora, se em vez de CH3 tivesse aqui CH2, aí, CH3, por exemplo, então se eu fechar bem aqui um ciclo, aqui CH2 e aqui também CH2,
Pronto, agora tem um ciclozinho aqui fechado, certo? Ó, quantos carbonos eu vou ter ligado a esse carbono bem aqui? Eu vou ter, não aqui é nitrogênio, só vou ter um. Continua sendo primário, correto? Esse aqui continua sendo primário. E esse aqui, ó, quantos carbonos tem ligado a ele? Só tem esse aqui, ó. Ele continua sendo primário. E esse aqui, ó, quantos carbonos eu vou ter ligado a ele? Eu vou ter 1, 2. Aí agora sim esse aqui, ó, é secundário. O que interessa são os carbonos que estão ligados. Isso aqui não é carbono. Então não me interessa, ele não vai, né, entrar nessa classificação. Correto? Qual que é a outra classificação, professor? A outra vai fazer alusão à questão da ligação entre os carbonos, certo? Então, o carbono ele pode ser saturado ou insaturado. A saturação ela tem a ver com o tipo de ligação, todos têm a ver com o tipo de ligação. Um carbono saturado é aquele que só apresenta ligações simples, certo? Então, ó, esse carbono aqui ele é saturado, por quê? Porque ele só tem, ó, ligações simples. Esses daqui também, ó, todos são saturados, por quê? Porque eles só apresentam ligações simples. Nos exemplos aqui, ó, todos esses carbonos são saturados. Se no meu composto eu só tenho ligações simples, né, entre os carbonos, eu tenho um composto que ele é saturado. E essa insaturação? A insaturação, ela tem a ver se no composto, no caso, tiver ligações duplas ou ligações triplas. A saturação é só se tiver ligação simples. Se no meu composto o carbono ele apresentar uma ligação dupla ou tripla, esse composto ele já é saturado. Por exemplo, ó, essa estrutura aqui todinha, essa cadeia aqui todinha, é uma cadeia saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, ligação dupla, eu tenho também uma ligação tripla. Não precisa ter duas, três, enfim, várias ligações duplas não. Tendo apenas uma dupla ou uma tripla, o composto ele já é insaturado. Independente do tamanho, se for uma cadeia com 1000 carbono, se tiver pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, esse composto ele já é insaturado. Agora, se todas as ligações entre os carbonos for simples, então eu tenho um composto que é saturado, ok? Bom, aqui a gente já encerra esse conceitozinho das ligações. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à classificação dos carbonos, correto? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais, gente.